Então, gente, esse é o vídeo 2 sobre, segundo vídeo sobre a contagem de tempo, sobre o calendário que eu falei para vocês, que eu tô explicando para vocês, falando sobre o calendário bíblico, né? Então, hoje eu vou falar para vocês nesse vídeo como é que começa a surgir, né, a avançar a contagem de tempo, né? Como é que esse calendário começa a ser aprimorado, né? Deus foi revelando esse calendário aos poucos. Então, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, esse calendário foi estabelecido conforme a contagem que Deus fez na criação. Houve tarde e manhã. Então, a partir do crepúsculo da tarde, começa a se contar um dia. No crepúsculo seguinte, encerra-se aquele primeiro dia, né? Na Bíblia, a gente só tem, no livro do Gênesis, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. E até então o homem só tinha essas informações, né? E contava-se o ano, né? Contava-se o ano até então, né, nos tempos de Abraão, pelas estações, né? As estações, a cada término de ciclo de estações, né, terminava o ano e iniciava-se um novo ano. Mas não havia padrão de meses, né? Até então não havia padrão de meses, e não havia uma contagem definitiva, né? Eles não contavam, como eu vou dizer, como nós contamos, né? Temos um calendário, temos meses, tudo organizadinho, não existia isso, né? Então, o que acontece? A gente tinha até então esses dias, né? Primeiro dia, segundo dia, até o sétimo dia, e a gente sabe, né? A gente já sabe que o dia ele vira, né? Ele começa no crepúsculo da tarde até o próximo crepúsculo. Aí completa-se um dia. Quando o povo, né, hebreu foi levado cativo para o Egito, eles passaram a viver sobre um calendário solar, né? Eles já estavam acostumados, eles já viviam sobre um calendário lunar desde a criação, né? Todos os seus antepassados, né, os antepassados dos hebreus, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, né, Sem, e todos os anteriores, né, até Adão, viviam sob um calendário lunar, conforme Deus havia instruído. E aí, quando eles chegam no Egito, o calendário lá é solar, né? Por que era um calendário solar? Porque era regido pelo Deus Sol, né? Por Ra, que era um Deus, né, que era considerado Deus Sol. Eles adoravam o Sol, né? E por um Deus que eles chamavam que era o Deus da escuridão, né? Que era à noite, quando anoitecia, eles acreditavam que uma serpente chamada serpente Apepe, né? Havia uma batalha entre essa serpente e o tal do Deus Sete, né? Então o Deus Sete derrotava essa serpente Apepe durante a noite, e era isso que fazia, né? Era essa batalha que impedia que Ra brilhasse, né? Que o sol brilhasse. Estou tentando falar na língua deles para que vocês entendam, né? Que sol era o Ra, era o Deus Ra para eles. E então o sol nascia, né? E quando o sol nascia, significava que Sete tinha derrotado a serpente Apepe, né? Que era a serpente da escuridão, da morte, enfim, trazia a morte. Eles tinham medo, os egípcios tinham medo de sair, eles viviam cheios de amuletos, e eles tinham medo de sair à luz do dia, à luz fora da luz do dia, né? Quando anoitecia, eles tinham medo,
né, porque eles achavam que alguma coisa, eles estavam desprotegidos, que somente Ra poderia protegê-los, e à noite, né, eles nem saíam de casa, né, quando o sol se punha, eles não saíam das suas habitações, eles tinham medo de sair das suas habitações por causa disso, costumavam sair cheios de amuletos, né, se por algum motivo eles resolvessem sair, eles saíam cheios de amuletos, né, por medo da morte, enfim. E quando o povo, né, porque eu estou explicando isso para vocês entenderem que os hebreus, eles passaram a viver naquele ambiente, né, nesse tipo de ambiente, e perderam um pouco do seu costume, da sua cultura, né. Muitos deles se esqueceram completamente, né, nesse tempo que viveram no Egito, né, foram cerca de 430 anos. Então, isso é muito, né, são várias gerações. Quando eles estão saindo do Egito, né, a primeira coisa, né, a primeira grande obra que o Senhor faz através de Moisés, né, depois de todo aquele juízo, quando está no final, né, antes da morte dos primogênitos, né, quando o Senhor está instituindo a Páscoa, né, que é a festa de Pêssar, ele diz o seguinte, né, ele fala para Moisés, Adonai, né, o Senhor diz a Moisés, este vos será o primeiro dos meses, né, isso está em Êxodo 12, e aí quando você vai para Êxodo 13, ele diz, e este mês se chamará Abib, né, na Bíblia em português é Abib, né. Eu vou explicar para vocês o significado de Abib, né, do hebraico. O eterno, né, então Deus, ele está estabelecendo aí um calendário lunar, né, e aí ele já não apenas mostra como antigamente eles tinham, mas ele estabelece, né, ele determina que seja assim, né, e ele dá nome aos meses, né, ele começa dando nome ao primeiro mês. O primeiro mês é o mês da primavera, né. Então, no hebraico, o mês Abib significa, ele é Aviv, e significa primavera, né? É o mês da primavera, né? Era o primeiro mês. E era o mês também chamado mês das espigas verdes, né? Então, tudo tem um propósito, né? Não é sem razão que Deus faz nada, né? Deus faz tudo com um propósito. Outra questão que eu quero colocar para vocês é o calendário de meses, como roda um calendário de meses, né, e anos segundo a lua nova, né? Porque esse calendário passa a ser contado segundo a lua, né? E ele está dizendo para o povo, vocês, a partir de agora vocês têm que se organizar. Então a primeira coisa que ele dá ao povo é um calendário, né? É um calendário que é regido por festas, né? Ele é solar, contado por meio da lua, mas ele é um calendário regido por festas, né? Também, porque ao mesmo tempo que ele institui a festa de Pêssar, ele também está dando um calendário com a contagem por meio da lua, né? E ali ele coloca o seguinte, o calendário ele vai ter meses e anos e ele roda, né? Ele vai girar, né? Ele vai ter aquele ciclo conforme a lua nova, né? E a gente vai ver na Bíblia que existem várias menções, desde o Antigo Testamento, né, até o Novo Testamento, a gente vai ver que tem várias menções, por isso é que existem essas menções à lua nova, né? E no dia de lua nova, e na lua nova, e eles contam dizendo, dizendo que era lua nova, né? E porque eles contavam conforme a lua, né? Eles olhavam para o céu e viam qual era a lua e sabiam qual era o dia, pela lua, né? Então, gente, eu vou explicar para vocês como é que esse calendário roda. O calendário, ele roda conforme a lua nova, né? A cada mês é uma lua nova. Então, o cabeça do mês, né, na Bíblia aparece muito assim, o cabeça do mês, né? É a primeira lua nova, né?
é o dia de lua nova. Então apareceu a lua nova, né, por volta das 17h45, 17h48 daquele dia, apareceu a lua nova ali, é o primeiro dia do mês, né? E por isso que a gente vai ver várias menções à lua nova na Bíblia, né? Porque eles demarcam a passagem de tempo, eles demarcam os meses quando eles veem que é lua nova, né? E a cada lua nova que aparecia, né, registrava o início de um novo mês, né? A partir daí começa a contagem dos dias, né? E a cada vez que terminava, quando parecia mais uma lua nova no céu, terminava aquele mês, era sinal de que terminava aquele mês, estava começando um novo mês, né? E a cada início de mês nós vamos ver que na Bíblia existe um nome, né? Ele chamado, na nossa Bíblia em português, o cabeça do mês. Na Bíblia em hebraico é chamado de Rosh Kodesh, né? Também temos o cabeça do ano, né? Que seria Rosh Hashanah, né? Muitos já devem ter ouvido esse nome, né? O Rosh Hashanah é o primeiro dia do ano no calendário civil, também pode ser o primeiro dia do ano do calendário bíblico, né? Porque o Rosh é o cabeça e Hashanah é do ano, né? Que mais que eu tenho para falar para vocês? Que o ano bíblico, ele, assim como o calendário civil judaico e o nosso calendário gregoriano, ele também fecha em 12 meses. Por que fecha em 12 meses? Porque ele também é regido conforme as estações do ano, né? Então, ele segue a questão de plantio e colheita, né? Então, o plantio na primavera, né? O plantio o plantio antes da primavera e a colheita depois da primavera, né? E também a questão da procriação dos animais, que também é muito influenciada, né, por essa questão da lua, né, das estações do ano e da lua. Não sei se vocês sabem, né, mas a lua, né, a lua, ela altera as marés, né, conforme ela tá, se ela está cheia, se ela está minguante, se ela está... isso é comprovado cientificamente, tá? Que a lua, ela tem influência sobre a Terra, sobre as marés, sobre os animais, sobre os nascimentos, sobre o ciclo de cio dos animais, né? Sobre o brotar das... Diz que na lua nova, né, quem planta na lua nova, isso é comentário, são comentários que eu li em livros sobre essa questão de plantio e colheita, né? Sobre plantas. Diz que na lua nova, quando você planta uma planta, né? Durante a lua nova, quando você põe a semente na terra, ela recebe mais luz. Então, a semente, ela brota mais rapidamente e ela dá mais nutrientes, porque ela não só está recebendo, porque a lua, ela reflete luz do sol. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que você está recebendo de dia, né, que aquela semente está recebendo de dia a luz do sol, aquela planta está recebendo de dia a luz do sol, ela de noite também está recebendo uma luminosidade maior, porque se fosse outro tipo de lua, uma minguante, enfim, ela não receberia a quantidade de luz que ela recebe na lua nova, né? A lua nova reflete muito mais luz do que as outras luas, né? A luz do sol. Então, isso influencia no brotar da semente, isso influencia nas plantações, nos plantios, isso influencia nos nutrientes que são produzidos pelas plantas, né? Então, existe uma explicação científica para isso, científica e biológica e criacionista, né?
Deus não fez nada à toa, ele não fez nada sem motivo nenhum. Então, quando ele estabeleceu esse calendário, havia um propósito, e Deus ali estava ensinando também o dia de plantar e o dia de colher, né? E também o dia relacionado à procriação dos animais, e até dizem que isso influencia também na gravidez das mulheres, né? A questão da lua nova, né? O ciclo das luas, né? O ciclo da vida, ele é baseado no ciclo das luas, né? E segue as estações do ano. Não é uma mera coincidência, né? É algo que Deus estabeleceu, né? Assim como a maré sobe, a maré desce, é mais fácil pescar na lua nova, tá? Então, os pescadores costumam ir no final da tarde, né? Assim que o sol se põe, no dia de lua nova, é muito comum, você vai ver milhares de pescadores, né, saindo com seus barcos na lua nova. Por quê? Porque os peixes são atraídos pela luz da lua, então eles ficam na superfície. Os peixes que devem ser pescados, né, os peixes que os homens mais comem, né, mais se alimentam, né, os peixes de água rasa, eles fazem isso, eles sobem, né. Então existe uma explicação científica muito interessante sobre a questão da lua, né? Não é à toa que Deus fez essas coisas. Então, é isso que eu tinha para dizer nesse vídeo, né? Tem um propósito, tem uma explicação para todas as coisas, né? Deus não ensina coisas vazias, né? Às vezes algumas pessoas podem dizer que não tinha propósito nenhum, determinadas coisas que estão na lei, mas todas elas têm um propósito, têm uma explicação, têm uma razão, né? Porque Deus passou todas aquelas coisas. No próximo vídeo eu vou estar falando para vocês sobre a questão das festas, né? Porque, como eu falei nesse vídeo, ao mesmo tempo que Deus estabeleceu o calendário, ele começa estabelecendo como uma festa, que eu falei que foi a festa de Pêssar. E da festa de Pêssar em diante, né, a gente vai contar as festas até o ano seguinte, né, até chegar em Pêssar novamente. E eu vou começar a falar das festas, da contagem das festas, né, no calendário. Então é isso, pessoal. E isso também está sendo aos poucos colocado nos e-books, né? Tem segredos muito profundos, tem coisas assim que eu tenho estudado e tem coisas que eu mesmo tenho descoberto, né, que eu não sabia e que eu estou colocando nesses e-books, né, enquanto eu estudo, enquanto eu descubro, eu estou passando para vocês coisas assim muito tremendas, né? Então você não vai ver isso em qualquer lugar. Vou deixar aí o link para vocês, aí é só você apertar e mostrar mais aí embaixo que você vai ver o link e vai poder acessar, tá bom? Então que Deus te abençoe.